Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso programa Livremente, que todas as terças-feiras nós fazemos aqui no Instagram. E é um programa que está ancorado naqueles dois objetivos, que é aumentarmos o sentido da responsabilidade individual e contribuirmos para termos uma visão menor de vítimas. E, portanto, este programa que dura desde janeiro de 2021 é um programa que temos feito todas as terças-feiras e, ora individualmente, ora com vários convidados ao longo do tempo, vamos falando de vários assuntos ligados ao desenvolvimento pessoal, trazendo metáforas, trazendo exemplos, por forma que, interagindo com as pessoas e com as perguntas que vão colocando também ao longo do tempo, possamos em conjunto ajudar a que cada um se possa entender melhor, descobrir mais e ficar mais inteiro, porque qualquer pessoa que se conheça melhor é uma pessoa mais segura e o mundo precisa sempre de pessoas mais seguras e inteiras para funcionarmos melhor uns com os outros. O nosso programa de hoje é um programa que está na ordem do dia porque é um programa que tem a ver com a importância do voto numa democracia e, para o efeito, convidei o professor Luís Queiro, de Lisboa, da Universidade Católica, para nós falarmos um pouco sobre esta temática. E, portanto, neste sentido, vou já com o professor, que já está connosco aqui na nossa live. Sim. Olá, professor, viva! Olá, Agora tá sim, bom? estou tudo em ordem. Consegue-me ver em condições? Perfeitamente. Ok, E a mim também. também já consigo Agora vê-lo sim. bem e estamos a ouvi-lo bem. Muito bem. Eh, Ok. É um gosto tê-lo aqui novamente no programa. Obrigado pelo convite. Também assim, muito obrigado pelo convite. Teve boas festas, foi uma entrada de ano novo em condições, com as devidas precauções, como é lógico, longe de Covid. Com muitas precauções, mas tem corrido bem até agora. Não, isso é que interessa, não é? Com precaução está tudo a correr bem. Isso é bom. Uma das coisas, nós o ano passado tivemos uma live sobre corrupção, a propósito de um artigo que tinha escrito e que falava dos vários tipos de corrupção e da relação entre a corrupção e o poder, que curiosamente estamos a reciclar alguns desses conteúdos esta semana, porque está na ordem do dia até por causa das eleições. E não estando aqui a falar de tomar posições políticas, não estamos aqui a querer influenciar nenhum sentido de voto em particular, mas acima de tudo, esta temática de hoje é uma temática que tem a ver com aquilo que se calhar está na base, na construção basilar de uma democracia, que é o tema da força do voto em democracia, não é? E, portanto, pegando um bocadinho nisto, porque é que realmente podemos dizer que o voto é essencial na construção de uma democracia, na sua perspectiva? É verdade, o voto é uma construção básica e é uma ferramenta básica da democracia. E porquê? Porque nós temos que funcionar em democracias representativas. Ou seja, se nós funcionássemos em sistemas de democracia direta, Uhum. nós próprios interviríamos e tínhamos, digamos assim, uma ação direta nas decisões que nos governam. Certo. Mas como sociedades com tão grande dimensão e com uma tão grande complexidade, nós não podemos ter todos os cidadãos a intervirem diretamente nas decisões do Estado. Uhum. Ou seja, nomear alguém que nos represente e que, em nome do poder que lhe conferimos, sejam capazes de tomar decisões que governam uma sociedade tão complexa. Ou seja, Claro. é a necessidade de haver uma democracia representativa que nos leva justamente a este direito de nomear os nossos representantes. Aliás, e tendo em conta, se nós virmos um pouco a própria história da construção das sociedades, a democracia não é assim algo tão robusto ou tão recente, quer dizer, tão robusto ou tão antigo como nós muitas vezes pensamos, porque as democracias até são muito frágeis, não é? Sem dúvida, Ivan. Há aqui uma coisa muito curiosa. Eu acho que uma grande parte das pessoas talvez não saiba que o direito ao voto só abrange metade da população mundial.
há metade da população no mundo de hoje não tem direito a votar. Ou porque a sociedade não é organizada e não existe direito ao voto, ou porque há sistemas políticos que não reconhecem esse direito. Pois. Portanto, no século XXI, cerca de metade da população mundial não exerce realmente o direito de voto. Isso é assustador, não é? É assustador e vemos, de facto, muita gente a desperdiçar este poder que tem na sua mão. Aliás, nós estávamos a falar ontem ou anteontem a propósito desta temática, não é? E uma das coisas que fiquei em memória foi a importância de realmente do voto, do poder do voto individual para esse contributo de conseguirmos, por maioria, fazer a construção da sociedade. Ou seja, muitas vezes a própria pessoa, quando pensa que não vale muito o seu voto, porque sou eu agora aqui no meu canto, até parece que eu vou dar aqui, vou fazer aqui alguma influência, vou conseguir mudar alguma coisa. E as pessoas esquecem-se que realmente é precisamente por aí, não é? O caminho. Exatamente. Por detrás do voto individual, está um ato de solidariedade. Ou seja, um ato de cidadania, de solidariedade com a sociedade em que vivemos. Porque, de facto, se pensarmos bem, o nosso voto enquanto pessoas é um átomo. É uma coisa que aparentemente não tem significado. Ou seja, eu votar ou não votar, vai pesar em quê? Vão votar milhões de pessoas e se eu não votar, qual é o... Pois, exatamente. Esse pensamento é um pouco perigoso. Mas, ao mesmo tempo, é um pensamento que se entende. É cómodo ficar em casa, é cómodo não ir votar, é cómodo ocupar-me de uma outra coisa qualquer hoje. Está um dia bonito, para a praia, não será o caso agora, não é? Sim. Estamos a votar. Já temos votado, digamos, em plena época balneares. Pois. O problema é que realmente a pessoa que se abstém. Não conta. Assim, Mas isso não é verdade. Por detrás do meu voto, que aparentemente é um voto entre milhões de outros, há uma coisa que o deve mover. É que apesar dele aparentemente ser um átomo no peso global da votação que o país vai fazer, há uma coisa que deve mover. É a solidariedade com a sociedade. E isso chama-se cidadania. Exatamente. Penso que é esse dever de cidadania que nós temos que estimular nas pessoas. Aparentemente o voto conta muito pouco. É um entre milhões. Mas na verdade o que está por detrás dele é uma ligação aos outros, uma ligação à sociedade, uma ligação, digamos assim, a um projeto comum, a uma vida que todos convivemos, mesmo quando pensamos... Sim. É que nos deve motivar a ir lá colocar o nosso átomo na urna, digamos assim. A questão é que depois, se nós também não fizermos esse contributo, portanto, se eu escolho não ir votar, isso também faz com que eu fique um pouco a viver as consequências das escolhas dos outros. Claro. Não é? Portanto, nós quando reclamamos muito do que temos, e pelo menos a nossa experiência vai-nos dizendo à nossa volta que as pessoas reclamam muito do que veem e reclamam muito da forma como isto anda, não é? E, portanto, é fácil realmente destruir e criticar, etc. Mas quando realmente surge o poder na mão para aumentar esse sentido de responsabilidade para provocarmos a mudança que muitas vezes até gostaríamos de ver, se calhar não dá muito jeito de ir agora votar, se calhar não vale a pena o meu voto, se calhar não vou lá fazer nada. E, portanto, a pessoa quase que ao mesmo tempo quer ter o poder de mudar as coisas, mas ao mesmo tempo também se diminui, ou seja, também se inferioriza em relação realmente àquilo que é o poder do voto. Verdade. Eu acho que quem não vota perde um direito moral, agora vamos falar mesmo de direito moral, digamos assim, que é o direito moral de protestar. Ou seja, você não foi votar e agora protesta porquê? Porque você pode sempre protestar. Não concorda com aquilo que está a acontecer, não concorda com quem foi eleito, não concorda com as decisões que estão a ser tomadas em termos do Estado e dos seus órgãos, você pode sempre protestar. Esse poder tem na sua mão. O problema é se não tendo ido votar, tem o direito desse protesto. Ou se esse protesto não está na base, já fragilizado por uma coisa, é que você não exerceu o dever de cidadania de dar o seu contributo para a vontade coletiva. Pois. Então agora não pode ela. E depois, para além disso, se começamos a ter muita gente a abdicar do voto, isto faz com que a sensação de risco de quem tem poder
também acaba por ficar reduzida, o que faz com que aumente o risco de abuso, não é? Portanto, se não me diminui, ou seja, se eu não sinto que o meu lugar está em risco, porque o povo é soberano, como se diz, não é? Se eu fico com aquela sensação do tipo, eles não me ligam a nenhuma, eu posso fazer o que eu quero, isto leva claramente ao abuso de poder, o que depois facilita a corrupção e quase que não digo uma autoestrada, mas uma estrada muito confortável para regimes que depois, mais tarde, a história já tem demonstrado isso, para a construção de regimes mais totalitários ou ditatoriais, não é? Eu tenho muito medo da abstenção. Porque a abstenção pode ter, ou a abstenção massiva, pode ter dois efeitos. Eu não sei que efeito é que essa abstenção tem em Portugal, mas a abstenção, teoricamente falando, pode ter dois efeitos. Um é assustar gravemente a classe política e avisá-la, olha, que as pessoas não estão a votar e, portanto, há uma descrença no sistema e na forma como as coisas funcionam, que é melhor, digamos, introduzirem-se reformas de fundo em algumas áreas e elas precisam de ser reformadas. Pois. Eu, por exemplo, uma coisa que precisa de ser urgentemente reformado é o sistema como nós já devíamos ter instituído há muito o voto eletrónico, o voto à distância. Porquê? Em que está informatizado, em que temos sistemas de elevada complexidade e de grande poder, capazes de nos fazer comunicar e transmitir, enfim, de uma forma tão global e tão intensa e tão rápida, certo. Porque é que ainda não se criou um sistema em que cada um na sua casa possa exercer o seu direito de voto? Ainda por cima com o avanço da ciência, não é? Que a forma como a ciência e a tecnologia têm evoluído, porque nós hoje com a engenharia informática e com tanta forma de conseguirmos quase que fiscalizar e garantir segurança, de facto é preciso esse caminho. É um pouco surpreendente porque é que ainda não se fez este caminho. E eu acho que isso iria abrir, de facto, uma via extremamente interessante para as pessoas votarem de uma forma muito mais massiva. Pois. E isso seria interessante. Hoje as pessoas instalam-se um pouco na sua comodidade, no seu universo, na sua realidade existencial. Enfim, com grandes limites e de uma forma, às vezes, enfim, um pouco lamentável, encerrados em si próprios. Mas a verdade é que o voto eletrónico produziria uma enorme motivação para a votação de um grande número de pessoas. O outro receio que eu tenho... Isso a propósito até por causa dessa abstenção, porque nós sabemos que se calhar o maior partido que temos é o partido da abstenção. Parece que sim, eu já tenho ouvido isso, que quem ganha algumas eleições não é nenhum dos partidos que concorre, ou forças concorrentes, é o partido da abstenção. Bom, quando há mais de 50% de abstencionistas, o que, enfim, estamos no limite de acontecer em qualquer situação, pelos vistos, não temos nenhuma partido da abstenção. Mas dizia-lhe eu, Ivandro, que muita abstenção pode ter dois efeitos. Um é assustar a classe política e fazê-la produzir reformas que modifiquem alguns aspectos fundamentais. E que passam desde sistemas muito mais, enfim, intensos de controle sobre a corrupção, sistemas de voto que sejam muito mais imediatos e fáceis para o cidadão. Há muita reforma que pode passar pelo susto da classe política. Ou seja, o sistema já não funcionar. Certo. Mas a ausência de voto à abstenção pode ter outro efeito e eu não sei qual é o que pode resultar. E este seria bem pior, que é na ausência de, digamos, de intervenção do cidadão, que isso leve, digamos assim, a abusos do poder e à sua utilização de uma forma incontrolada ou menos controlada. Era aquilo que dizíamos há pouco, que é realmente essa sensação de segurança, não é? Portanto, se eu consigo estar num lugar em que eu não sinto risco, então eu posso abusar da confiança desse poder que eu tenho na mão, não é? Claro. E, portanto, isso é perigoso. Pode ter um dos dois impactos, está a ver? Nós não sabemos qual tem, mas qualquer dos dois não seria... O primeiro não seria, de facto, a verdadeira maneira de fazer reformas, porque elas deviam ser reformas, digamos assim, com a intervenção das pessoas e das forças, digamos assim, que elegem, certo. E não, digamos assim, movidas pelo susto ou pelo medo. Por outro lado, obviamente que a ausência de votação dá origem também a que os partidos de natureza mais populista tomem uma posição, digamos assim, mais dominante, em nome, digamos assim, de uma espécie de grande contrariedade e de grande revolta contra o sistema que não funciona e que faz toda a gente ficar em casa. É um argumento perigoso,
mas podemos estar a fabricar com a nossa abstenção. E, aliás, esses partidos... Não interessa, ninguém se interessa por isso, não é? Claro. Não tem impacto. Temos que arranjar uma forma totalmente diferente de funcionar, porque as pessoas já não votam nem querem tal coisa. É uma ideia muito perigosa. Sim, sim. E ela pode ser agravada pela abstenção das pessoas. E depois faz com que, outra coisa que nós vemos no comportamento humano é que nós, por regra, somos capazes de nos mexer mais por defeito do que por virtude. Ou seja, é preciso que realmente nós estejamos a sentir o risco de ser afetados no umbigo para que a pessoa perceba que tem que fazer alguma coisa. Portanto, o ir votar por virtude geralmente faz com que a pessoa até mantenha-se no grupo da abstenção, porque ao fim e ao cabo acha que as coisas não estão assim tão mal quanto isso, ou então não vale a pena, porque ao fim e ao cabo isto é para manter mais do mesmo. E depois é quase que quem está muito insatisfeito ou radicalizado ou populista, não é? Ou influenciado pelo populismo, é que depois, quando tem essas visões lineares de preto e branco, noite e dia, sim e não, é muito fácil depois concordar com essa linguagem populista, não é? Sem dúvida. Eu acho que é um risco que nós corremos. Ou seja, quanto mais houver abstencionismo, mais se descredibiliza um sistema e essa descredibilização é aproveitada sempre por forças políticas. Pois. Querem pôr todo o sistema em causa. E eu penso que é aí que existe é aí que reside aquilo que o Ivandro há pouco referia, que é o facto da democracia ser um sistema frágil, precisa ser defendido, precisa de ser colado, digamos, por todos nós, porque ele não é nada de adquirido, não é nada que esteja garantido para sempre. Isso nunca nos esquecemos que antes de Hitler subir ao poder em 1933, havia um sistema, digamos assim, democrático, representativo, que era a República de Weimar. Certo. Uma crise grave económica, com certeza que sim, no pós-Primeira Guerra Mundial, mas a Alemanha tinha um sistema equilibrado, um sistema parlamentar equilibrado. Sim. E o próprio Hitler foi crescendo por causa disso, por causa do populismo, das pessoas basicamente passivas a ir vendo as coisas crescer, ou seja, iam vendo esse populismo crescer, mas pouco ou nada reagiam a ele, porque ao fim e ao cabo ainda não sentiam o impacto na pele das consequências desse caminho, e foi preciso realmente ter acontecido o que aconteceu por causa desse abuso de poder recorrente, que depois aí é que foi preciso fazer o basta, depois do sofrimento, depois da guerra, precisamente porque não houve uma paragem antes, porque realmente não houve essa consciência aumentada do comportamento dos cidadãos pela força do voto. A falta dessa consciência, ou a quebra dessa consciência do que estava a acontecer, vem muito bem retratado no célebre filme O Ovo da Serpente. Certo. Ninguém via onde é que estava, o que é que o ovo estava a gerar. Aliás, o ovo estava a gerar. Podemos recomendar, eu não sei como é que também em inglês, que eu não me lembro. Lá dentro. Não percebi. Ninguém se apercebia o que estava dentro do ovo. Certo. O ovo da serpente representa exatamente isso e, portanto, é sobre essa crise da República de Weimar e o que estava a nascer, digamos, nessa altura. Alguma coisa que muito poucas pessoas se perceberam. E toda a gente andava naquele movimento sem se perceber realmente do risco que estava a ocorrer e daquilo que estava a nascer e a crescer internamente na Alemanha. E porquê é que é tão difícil realmente as pessoas compreenderem que o mundo que vivem, portanto, a nossa casa, as contas que pagamos ao final do mês, a nossa rua, a nossa comunidade, a nossa cidade, tudo isto faz parte integrante de um sistema em que, se eu ignoro aquilo que se passa em termos de poder governativo ou político, não é? Eu esqueço-me que as decisões que o poder governativo vai ter vai influenciar o meu dia-a-dia, vai alterar o meu funcionamento do meu microsistema familiar, da minha comunidade. E se nós ignoramos essa ligação, nós acabamos por aumentar o risco desta abstenção e aumentamos o risco das pessoas não perceberem a importância que tem compreender esta relação entre sociedade e comportamento individual.
Porquê é que acha que é tão difícil as pessoas realmente perceberem a relação entre o seu comportamento, naquilo que é o nosso cantinho, na nossa casa, não é? Porquê é que este comportamento é difícil de ligar a esta percepção social e política e governativa e da construção democrática? Eu acho que o fator fundamental é que nós criamos uma sociedade cada vez mais individualista. Ou seja, a nossa tentação de olharmos para a pessoa como pessoa única, para o indivíduo como centro da sociedade, para o indivíduo como sujeito de todos os direitos. Ou seja, o incremento de uma sociedade profundamente individualista transformou cada um de nós numa unidade única, muitas vezes desligado ou com fracas ligações à comunidade no seu todo. Certo. Isto, aliás, reflete-se muito num fenómeno, que eu acho que é um fenómeno perigoso, aliás, para poucas pessoas têm chamado a atenção, que é a emergência do cidadão cliente. Hoje o cidadão é um cliente, ou seja, o cidadão é alguém que quer bons serviços pagando impostos. Exatamente como nós vamos a uma loja. Sim. Pagamos um produto de qualidade pelo preço que pagamos por ele, e se sentimos, enfim, enganados porque estamos, eu paguei muito por este produto e ele vinha em mais condições, nós situamos muito nesta posição, que é, eu pago impostos, quero serviços. Claro. Impostos, quero serviço de saúde, quero um serviço de educação, quero um serviço de segurança. O problema é que se eu não voto, eu vou ter uma consequência com isso. Como é evidente. Mas a cidadania não passa só pelo voto. Claro. A cidadania passa pela discussão. Olha, o que nós estamos a fazer agora passa pela discussão pública, passa pela partilha, passa pela troca de ideias e passa pela intervenção na comunidade, com os nossos vizinhos, certo, com as pessoas que nos rodeiam, pelos movimentos sociais. Ou seja, não pode ser aquela... Não pode ser aquela lógica de não podemos falar de política, não podemos falar de futebol, não podemos falar de religião, só podemos falar da vida dos outros e só podemos falar do que vem no jornal. Ou seja, falar realmente de percepções individuais, ter opinião própria sobre as coisas. Podemos debater ideias diferentes para nos complementarmos. Aliás, de um ponto de vista evolutivo, enquanto natureza humana, se eu tenho medo que alguém possa ter ideias diferentes das minhas, eu estou a limitar o nosso desenvolvimento mútuo, não é? Claro. Portanto, eu vou limitar com que, ou seja, nós vamos evoluir menos e o risco de aumentarmos a perda de competências ou a extinção no limite tem muito a ver com essa limitação que muitas vezes causamos uns aos outros quando a adaptação implica a diferença. É pela diferença e pela capacidade de comunicação mútua que nós vamos conseguir construir um mundo mais equilibrado, porque se nós formos ver em todos os partidos do espectro político, nós vamos ver provavelmente que há montes de coisas que nós encontramos em concordância com todos. E, portanto, vamos ver que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. E depois vamos ver que há processos muito diferentes para aquilo que são as metas comuns. E aí sim, e aí é que começamos a ter as fragmentações da estrutura social para depois formarem os partidos, etc. Mas, na base, todos nós queremos é que seja uma sociedade melhor, uma forma de funcionarmos em melhor harmonia uns com os outros e que consigamos ter um código que não andamos aqui a matar uns aos outros, não é? Claro. O problema, Ivandro, é que aquilo que nos une tem sido relativamente destruído, digamos assim, em nome do individualismo que se aprofunda muito. As sociedades tradicionais eram unidas pelos rituais e pelo peso da tradição. Certo. A tradição era mais ou menos indiscutível, não era? Certo. Aquilo que era a tradição se fazia. Vestíamos de acordo com a tradição, pensávamos de acordo com a tradição, claro, obviamente ultrapassado, e de alguma forma o século XIX e o princípio do século XX veio-nos criar um outro fator de unidade e de crença, que foi a ciência e a tecnologia. Certo. Ciência na tecnologia, estamos numa sociedade segura, estamos numa sociedade que nos dá o Estado Social, nos assegura o nosso futuro. E eu acho que nos últimos anos isto foi muito posto em causa.
A própria ciência, que era um fator de grande esperança e de grande segurança, digamos assim, no futuro da humanidade, hoje a ciência é um fator de ameaça. Sim. Já viu o que se passa, por exemplo, na área da investigação genética? Por exemplo, na manipulação dos genes. Certo. Ou seja, hoje há muitas áreas em que a ciência nos mete medo. Claro, e tudo o que nós não conhecemos, aliás, a própria história diz isso, não é? Ao longo da história, quanto menos nós conhecemos... Espera lá, eu confio na ciência por um lado, mas por outro desconfio dela. Verdade. Ou seja, o que está a ser investigado e o que está a ser desenvolvido, muitas vezes é um bocado assustador para as pessoas. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós perdemos, de alguma forma, muitos pilares de segurança e de estabilidade. E o único pilar, digamos assim, a que estamos remetidos é o pilar do nosso próprio critério individual e da nossa própria liberdade individual. É uma coisa que eu uso muito, é com o profundo individualismo que nós desenvolvemos. Nós hoje temos que decidir individualmente tudo. Coisas que as sociedades passadas não tinham que decidir senão em parte. Olha, coisas tão simples como o que é que amanhã vou vestir para ir trabalhar? Olha, Ivan, eu acho que o seu avô não tinha esse pensamento. Vestia aquilo que se veste para ir trabalhar, o que é normal. Toda a gente sabe o que é que veste para ir trabalhar. Certo, não é? Aliás, esse contraste faz lembrar nos dias de hoje... Aquele casaco, se for de azul, se for não sei o quê. É verdade. Daquilo que recai sobre a nossa liberdade e que antigamente estava mais ou menos estabilizado. Eu não penso nisso, não vale a pena, é assim mesmo e acabou. Mas curiosamente, hoje nós encontramos esse contraste entre o mundo ocidental, que é de facto muito mais individualista, e o mundo oriental, que tem realmente uma visão muito mais de comunidade, não é? E estas diferenças, não é? Estas diferenças faz com que realmente nós tenhamos sociedades que funcionam, porque temos sociedades funcionais em modelos diferentes, e é pela desta diferença que nós fomos buscar um bocadinho do melhor de todas, através de um diálogo socrático e de um pensamento socrático e não doutrinário, porque esse é que é o tóxico, não é? É aquele que nos inibe e nos prende, é o que nos desenvolve medo de podermos ter uma opinião diferente do outro. E quando eu consigo pensar socraticamente e podemos ter um diálogo socrático entre nós, eu se calhar posso discordar concordando com essa discórdia para fazermos evoluir as ideias em que depois os meus argumentos vão sendo desconstruídos pelos seus e vice-versa, e chegamos a uma altura e se calhar vamos encontrar um consenso que nos ponha a funcionar em conjunto. Não é? Sem dúvida. Sabe como é que eu chamei isso, Evandro? As virtudes do caos. Certo. O caos tem imensas virtualidades. E o caos é um pilar da democracia. Ou seja, nós queremos acabar com o caos na sociedade, entramos com os totalitarismos. Os totalitarismos é a forma para acabar com o caos. Certo. Ou seja, é este, as pessoas são assim, o futuro vai ser assado. Certo. Isto é totalitarismo. E aí rigidifica. E rigidifica, porque aí depois fica rígido. Não é? E tudo que é rígido, se nós pegarmos na saúde mental, também vemos isso na área da psicologia e da psiquiatria. Ou seja, a tristeza rígida são depressões, as preocupações rígidas são perturbações de ansiedade, os medos específicos rígidos são fobias. Portanto, tudo que significa funcionar num regime rígido acaba por ser sempre um regime tóxico e doente porque não é flexível, não é? E por isso é que se nós só queremos ouvir o que eu quero dizer e eu não quero ouvir o que o outro me está a dizer, eu acabo por não conseguir evoluir também a minha própria maturidade, quer emocional, quer social, não é? Vou construir a minha rigidez, digamos assim. Claro, porque ficamos mais individualistas ainda. É? O individualismo põe-nos muitos problemas. Eventualmente o problema de termos uma espécie de sobrecarga de liberdade. Claro. Ou seja, temos que nos determinar a nós próprios, talvez, mais do que a nossa capacidade cerebral está preparada para fazer. Há quem defenda que a sociedade evoluiu muito mais no sentido da complexidade e do caos do que aquilo que o cérebro humano evoluiu para conseguir processar essa complexidade e esse caos. Isto é verdade. Como a gente sabe. Mas esse caos tem imensas virtualidades. O caos faz evoluir, não é? O caos desenvolve, desafia, provoca a melhoria, não é? O caos é o caldo da criatividade.
da descoberta de novas soluções, de novas vias. Aliás, o Popper dizia que, de alguma forma, a ciência evolui exatamente através de um sistema permanente de contradição, de falseamento daquilo que a gente acha que sabe. Exatamente. Isto é uma forma de caos, mas é um caos positivo que nos vai levando cada vez mais longe do conhecimento. Sim, sim. Então, a base do conhecimento é o próprio sentimento de incerteza face a alguma coisa que queremos conhecer, mas que nunca chegaremos a conhecer. E curiosamente, é preciso ver, quando nós, por exemplo, falamos dos processos cognitivos da criatividade, um dos fatores que talvez seja dos mais potentes ou dos mais fortes para desenvolver a criatividade é o caos e o aborrecimento, ou seja, as coisas estarem demasiado rotineiras ou demasiado estáticas, que nós de alguma forma vamos ter que inventar uma forma de passar o tempo, de melhorar, de desenvolver alguma coisa, não é? E portanto, esta rigidez com que nós vemos as pessoas simplificarem a construção democrática numa visão quase que dual, não é? Portanto, à esquerda e direita, à cima e embaixo, como se isto fosse tão simples quanto isso. E depois fazem clubes. Nós, por outro lado, anulamos esta visão individual da pessoa, porque eu acabo por não poder dar a minha opinião, porque tenho medo do grupo que eu pertenço, e se eu me anulo no meio do meu grupo, eu passo a ter grupos quase que tribais, em que quem concorda comigo é meu amigo, quem não concorda comigo é o inimigo. E depois os outros é que são todos os incompetentes, os burros e os incapazes e os limitados, e nós é que somos os génios do conhecimento e os visionários que vão melhorar a vida, não é? E, eu acho que nós temos de trabalhar muito no domínio da empatia e do diálogo. A empatia é um mecanismo que nós devíamos claramente ter que treinar e desenvolver. Porque é muito nos mecanismos empáticos que nós conseguimos as trocas de experiências e de vivências que acabam por, digamos assim, gerar a diversidade e a comunicação fundamental com o outro, certo. Que é básica na sociedade de hoje. Ou seja, eu quando falo do individualismo pode parecer que sou um daqueles passadistas que quer voltar à sociedade das crenças individuais. Nem de longe. Nem de longe. Eu apenas digo ao termos perdido isso, entramos numa complexidade muito grande, fundada num conceito de que cada pessoa é única e pensa pela sua cabeça. Certo. Imensas virtualidades, mas também tem custos. E esses custos são a ansiedade, são o stress, são a sobrecarga que sentimos sempre sobre os nossos ombros, de temos que decidir permanentemente sobre a nossa vida e o nosso sentido de vida. Temos muito poucos faróis, sobre os quais haja unanimidade. Mas isto ao mesmo tempo dá-nos um caldo de caos que nos permite sermos livres a escolher as nossas opções com um risco. É encerrarmos em nós próprios. Por isso eu acho que um dos grandes desafios que nós hoje temos, e esse desafio está na democracia, é o desafio do diálogo com os outros e do nosso esforço no sentido de encontrarmos projetos comuns e ideários comuns para os quais nos sintamos contributivos e necessariamente contributivos. E o voto é uma dessas coisas. Porque é engraçado, o voto é um direito, mas é um dever. É curioso porque não é a mesma coisa. O direito ao voto é-nos dado pela Constituição. Mas a Constituição não nos manda votar. Diz-nos apenas, você pode votar se quiseres. É o que a Constituição nos diz. É um direito. Claro. O que aumenta o poder da pessoa. Ou seja, eu passo a ter poder na minha mão de ser mais responsável por aquilo que eu quero. Então agora vamos ao segundo passo. Se você tem esse direito que lhe é dado, exerça-o. Claro. E aí está a cidadania. Exatamente. E esse é que é o sentido de responsabilidade que, enquanto cidadão, por pertencermos a uma sociedade que, ao fim e ao cabo, também nos protege para funcionarmos dentro de um sistema, não é? Mas se eu tenho medo de ter, na minha opinião, porque começamos a viver amedrontados por não haver essa partilha de uma boa comunicação, de um diálogo,
Isto faz com que eu, se falar consigo e me diz o mesmo que o Pedro, e me diz o mesmo que a Maria, e me diz o mesmo que o João, e me diz o mesmo que a Elizabeth, se todos me dizem o mesmo, eu não preciso falar com o Luís Queiro. Eu posso falar com qualquer um do seu grupo, todos me dizem igual. Então eu perdi toda a individualidade porque a pessoa representa um grupo com ideais rígidos que não permite também a sua própria evolução. E é por isso que, se nós pegarmos nestas lógicas da psicologia social, por exemplo, e que vemos o espectro daquela curva de Gauss com que a estrutura social funciona, e que obviamente ao centro, um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, mas vai funcionando ali o código que nos une para falarmos uns com os outros, quando nós vamos para os extremos, e eles estão rígidos naquele registro, então é aqui que nós vamos ver sempre ao longo da história os conflitos bélicos, as guerras civis, precisamente pela fragmentação, porque os extremos não conseguem conversar, não é? E, portanto, se nós permitimos que esta falta de diálogo ao centro, aliás, nós vemos isto, acho que podemos dizer isso a nível mundial, nós estamos a ter realmente uma diluição da estrutura ao centro, começamos a perder os centros, e que, tal como num balde, quando se empurra ao meio, crescem as laterais, não é? É isso que nós... É isso mesmo. O Peter Drucker, o velho Peter Drucker, enfim, que já faleceu com muitos anos, o Peter Drucker costumava dizer: quando duas pessoas estão de acordo, uma delas está a mais. Está bem visto, exatamente, não é? É um pouco isso, ou seja, é a diversidade que gera a riqueza e que ao mesmo tempo permite o desenvolvimento e a construção de cada um de nós. Uhum. A diversidade e o confronto são fundamentais. Uhum. E é interessante que a sociedade atual permite-nos, através do seu caos, digamos assim, e da sua complexidade, permite-nos confrontarmos com imensa diversidade. Eu posso sempre falar com alguém que discorda de mim, posso consultar um site que não pensa como eu e que não defende o meu ponto de vista, ler um livro que não é aquilo que eu pensava e que me desperta. Ou seja, eu tenho imensos recursos à minha volta que me permitem mudar o meu modo de pensar. Mas há aqui uma coisa fundamental por trás disto. É a capacidade de aceitar a diferença como um fator de enriquecimento e desenvolvimento. E não encarar a diferença como uma agressão. Sim, eu acho que isto está fundamental. Aliás, e disse aí uns exemplos importantes, porque quando falo em livros, é uma escolha nossa em função dos estímulos todos que existem e sou eu que escolho o livro. Quando vamos para os programas de televisão, eventualmente, mas hoje em dia nós temos aqui um perigo que é a parte da internet com as redes sociais, no sentido em que são construídos algoritmos que, para manter o índice de atenção das pessoas, vai dando conteúdos que estão apenas exclusivamente ligados aos interesses da pessoa. E, portanto, eu acabo por quase que só validar aquilo que eu penso e não tenho contraditório, não é? E o facto de me faltar o contraditório faz com que eu veja sempre a minha verdade e depois começo a achar que os outros, que não pensam como eu, são muito menos capazes e pertencem a outro grupo, são pessoas muito menos conhecedoras do que eu. E é precisamente esse o perigo das redes sociais, que estão assentes em algoritmos para captar a atenção e não propriamente o conhecimento de uma forma mais neutra e equilibrada. Porque nós ficamos a clicar quase sempre naquilo que gostamos, não é? De alguma forma isso replica o mecanismo social de procurarmos contactos e relações com quem nos confirma. Normalmente, se temos um amigo que nos contraria muito, ficamos assim um pouco do tipo, lá tem que ir falar com ele e tal, mas ele é um bocado do contra. Às vezes esse amigo do contra ajuda-nos mais a desenvolver do que o amigo do pró. É expandadista, não é? Porque quem concorda comigo não me faz evoluir. É a mesma coisa que nas empresas. Se eu tenho uma empresa e só tenho pessoas que concordam com o que eu digo na minha empresa, a minha empresa não evolui mais porque eu não tenho diversidade para alavancar outro tipo de caminhos, não é? Portanto, se todos concordam connosco, nós acabamos por não conseguir nem nos evoluir a nós e não desenvolver quem precisa também ou quem quer crescer também. Sem dúvida. Agora, para muitas pessoas, é mais fácil alimentar o seu eu com a concordância dos outros do que gerir com a diferença em relação aos outros e com a dissensão. Exato, querem ser o melhor da rua deles, não é? Uma das coisas que o Ivan aí esteve a referir e que eu achei muito interessante
é que, de facto, um dos grandes desafios das redes sociais é a tribalização. Ou seja, a nossa sociedade tribalizou-se. É muito curioso. Nós voltamos a criar tribos. Nós pensamos que as tribos eram só, enfim, na América, enfim, pré-colonial. Exatamente, é verdade. Enfim, antes da presença dos ocidentais, neste caso dos portugueses. Não. A sociedade atual é uma sociedade altamente tribalizada. E as redes sociais contribuíram muito para essa tribalização. Há pessoas que estão nas redes sociais para colecionar apenas uma coisa que se chama um like. Sim. Eles vão colecionar dislikes, não é? Mas acho que não há dislikes nas redes sociais, há só likes. A medir o seu valor permanente por causa dessas fases temporárias de likes. E mais, quem dá muitos dislikes é irradiado da rede social, ou seja, acabou, meu amigo, já você deixa de pertencer aqui ao meu grupo social, ou seja, irradiado. Ou seja, nós temos também uma espécie de apuramento, que é, quem concorda comigo continua a contactar comigo, quem não concorda vai embora ou é irradiado da rede social. Verdade. Ou seja, para a homogeneidade da tribo. Eu estou a falar-lhe assim, porque acho que é também uma área em que nós devíamos aproveitar melhor as redes sociais, para já, tendo uma relação nas redes mais civilizada e mais dialogante, e admitindo a diversidade e discutindo nesse contexto, em vez de fazermos disto um sistema da espécie de apuramento comunicacional. Todos escondem-se. Agora o que vemos é que realmente as pessoas até se escondem atrás das redes sociais para poder fazer o que não conseguem fazer na vida real. Ou seja, a ofensa, o ataque à integridade, o desdizer, a inveja, acaba por ser muito mais frequente na internet e nas redes sociais do que presencialmente e na vida real. E se nós pensarmos um bocadinho na forma que realmente nós funcionamos socialmente, se eu não consigo responder com a minha opinião diferente em relação aos pais, em relação aos professores, em relação ao polícia quando me manda parar e já parece que já fizemos uma asneira gigante quando alguém está a conversar connosco e é uma figura de autoridade, por exemplo. Se eu me amedronto de poder dar um ponto de vista, porque não estamos a fazer nada de errado, ao fim e ao cabo estamos a conversar para entendermos o porquê, isto faz com que esta frustração da reação no mundo real eu a compense no mundo digital. Não é? E isto... que criam egos perfeitamente fictícios, e que eu acho uma coisa muito interessante. Criam uma espécie de alter ego na rede social. É muito curioso. E a felicidade do seu alter ego como se fosse o seu ego. É uma coisa engraçadíssima. São os avatares, não é? É aquilo que se chamam os avatares, criam ali uma imagem e um mundo virtual. Mas isto está a caminho e realmente nós começamos a ter uma vida online que vai passar a existir, até agora com o metaverso, que o Facebook também vai passar a ter. E, portanto, vamos passar a ter uma vida virtual que vamos poder ganhar dinheiro e trabalhar online como se existisse um Evandro digital em relação ao Evandro presencial. Vamos ter também, por exemplo, agora com os NFCs, que é aquela arte digital, que é quase que criar arte dentro da internet em que vale o dinheiro e passa a ter um certificado exclusivo de original, em que depois pode ter acesso ao comprar a minha arte ou o meu quadro digital, mas não dá para pendurar em nenhum lado, porque ele só existe na internet. E, portanto, o mundo está realmente a caminhar desta forma. E, portanto, esta construção que nós estamos a ter em termos da sociedade, para continuarmos a ter este código funcional para podermos ir à rua em confiança, para podermos ir ao supermercado, para podermos andar com os carros na estrada, se eu não tenho este código que nos une em termos democráticos e sociais, para sabermos que quando se anda na estrada, a estrada é para os carros, o passeio é para os peões, o sinal vermelho é para parar, o verde é para avançar. Se chega a uma altura em que cada um tem o seu código e cada um faz o que quer, nós destruímos claramente a sociedade e destruímos a democracia, não é? A sociedade e a democracia só são possíveis através do mínimo de convergências. Sim. Essas convergências eram muito amplas e muito estáveis e muito duradouras nas sociedades tradicionais. Hoje temos que construir com imenso cuidado, porque elas estão sempre a ser destruídas e sempre a ser reconstruídas. As redes sociais, voltando ao nosso tema da democracia, as redes sociais vão ter um impacto enorme nos mecanismos de participação democrática no futuro dos povos. Eu acho que nós estamos a dormir acerca deste assunto. Ou seja, a democracia não vai só ser votar.
vai também ser partilhar nas redes sociais, vai também ser a produção de movimentos sociais, muitos deles movimentos inorgânicos, Sim. cuja origem está justamente nas redes sociais. E eu acho que um dos grandes desafios que a democracia vai ter nos próximos anos é a gestão da inorganicidade. Ou seja, vai haver muita vontade popular e muita vontade de grandes grupos que não passa pelas organizações que nós conhecemos. Sim. Passa por movimentos que são uns mais repentistas, outros mais momentâneos, outros são cíclicos. Os poderes amarelos, de vez em quando, lá vão aparecendo, não é? Depois desaparecem, depois desaparecem, não é? Vamos ter, digamos assim, a geração Arrasca, parece que apareceu e desapareceu, mas provavelmente não vai aparecer outro movimento deste tipo. Sim. Ou seja, estas formas de intervenção na sociedade e de manifestação da sociedade são formas que têm que ser articuladas com a democracia e não é fácil articular isto com a democracia tradicional. Mas uma coisa para mim é certa, isto são movimentos e formas de expressão do poder das pessoas que não cabem nas instituições. Isto também preocupa-me, tanto mais que isto depois é acompanhado de duas realidades que todos conhecemos, que é a quebra e a fragilidade de duas instituições tradicionais que representavam as pessoas de uma forma, eu diria, quase clássica. Os partidos políticos e os sindicatos. Certo. Os sindicatos têm cada vez menos pessoas que se sindicalizam. Os partidos políticos caem em alguma descredibilidade crescente. A própria estrutura social está nesse caminho, porque os casamentos também diminuíram drasticamente. A forma como as pessoas oficializam realmente essas afiliações ou as suas decisões de vida cada vez está mais informal, não é? Do que oficial. Quebra do institucional. Sim, exatamente, não é? Mas o que importa é, por isso é que nós nunca podemos esquecer a história e percebemos o nosso passado e os nossos antepassados, porque realmente se nós esquecemos e deixamos de ter memória daquilo que demorou a construir o que se tem hoje no mundo, não é? Porque quer queiramos, quer não, nós podemos criticar tudo o que nós criticamos hoje, precisamente porque já o podemos fazer, enquanto que antes não o podíamos fazer. E, portanto, nós chegamos a um ponto de liberdade e de construção social muito mais madura do que alguma vez foi na história da humanidade. E, portanto, podemos dizer que isto é talvez o melhor mundo que alguma vez existiu, comparando com o que foi. Mas é sem qualquer dúvida. E é essa utopia, não é? Essa visão do mundo que pode ser melhor e que deve ser melhor, com a necessidade de maior igualdade, com a luta pela igualdade, pelas injustiças. Portanto, todos estes territórios que nos fazem mover e andar para a frente têm que pôr em causa... Que hoje são, de facto, extremamente importantes, não é? O ambientalismo, o movimento a favor do ambiente. As alterações climatéricas, tudo isso. Não podíamos há 20 anos atrás. Claro, e tudo isso tem que ser posto em causa precisamente para puxar o sistema para a frente, mas se nós puxamos demasiado, rebenta a estrutura que vai mantendo a curva de Gauss, não é? A coesão. E se de repente rebenta, o que é que nos diz a história? Temos guerras civis nas sociedades. E, portanto, as sociedades quase que fragilizam ao ponto de estarem tão fragmentadas que, no limite, começamos todos a matar uns aos outros, não é? Sim, sem dúvida. Claro. E, portanto, a estrutura, se for mais para um lado, ou seja, quando vira um bocadinho mais à esquerda, geralmente aparece a direita a querer segurar uma forma mais conservadora para trás. Se as coisas viram muito para a direita, começa a esquerda a puxar para a frente. E é este balanço, e é curioso ver que ao longo dos ciclos cronológicos da política e das sociedades em vários países do mundo, realmente há sempre uma variação constante entre avanços grandes e recuos, precisamente para ir mantendo a estrutura funcional, porque aquelas onde foram demasiado rápidas, as estruturas, quer dizer, ou terminou com aquelas sociedades, ou levou a uma nova construção social que acaba por ser completamente diferente daquilo que foi antes, que por vezes acaba por ser sempre pior porque acabam por repetir os mesmos erros porque esqueceram-se da memória do passado. Claro. Por isso é que a história é importante.
Uma das coisas que uma das pessoas que foi pondo aqui as perguntas durante o dia de hoje era, eu até queria votar, mas o problema é que temos partidos, não é? Portanto, será que os partidos são um problema ou isto é uma desculpa que muitas vezes as pessoas podem também ter, que não confiam em ninguém, então é melhor não ir votar? Eu acho que os partidos não são um problema, mas os partidos têm muitos problemas. Eles não são um problema em si, mas têm muitos problemas. Eu não consigo, enfim, enunciá-los todos, mas posso dar 2 ou 3 exemplos de problemas que têm. Ou seja, a instituição partidária é uma forma, digamos assim, uma forma prática, viável, pelo que sabemos, de conseguir a representação das forças sociais e dos movimentos sociais de uma forma que prepare ou medeie entre o cidadão e o exercício do poder. Ou seja, o cidadão vota, mas tem que votar em pessoas e em forças capazes de lidar com o poder e com a sua complexidade. Ou seja, posso votar no meu vizinho do lado para ser primeiro-ministro, nem no meu vizinho do segundo andar para ser ministro da Economia. Certo. Ou seja, eu tenho que votar numa estrutura que tenha alguém preparado ou uma equipa preparada, enfim, em termos mais simplistas, não é? Então tem uma equipa, mas tem um conjunto de cidadãos preparados que sejam capazes de, com a confiança que o nosso voto lhes dá, exerçam as funções complexas do poder. Isto, no fundo, é um mecanismo típico. Ou seja, que assumam a responsabilidade daquilo que lhes cai em cima, que é esse poder que eles têm na mão. E tenham o saber e a competência para o fazer, porque esse saber e competência não é dos cidadãos comuns. Exato, não é? Por isso é que confiamos. Faça a gestão da economia portuguesa, ou que faça a gestão das Forças Armadas, ou que faça a gestão da segurança social. Claro, tem que ser alguém capaz. Aliás, nós vemos isso. Nós podemos muitas vezes criticar muitas vezes as pessoas porque tem que haver isto, tem que haver aquilo, está injusto, está errado, porque é alto, porque é baixo, porque é gordo, porque é magro, o que for. Mas, na prática, quando nós chegamos ao limite de que mexe com a nossa vida, e pegamos, por exemplo, na saúde, quando nós estamos no hospital e estamos a morrer, não nos interessa se aquela pessoa é alta, se é baixa, se é magra, nós queremos é que ela seja a mais competente possível para nos salvar a vida, não é? E nós podemos pensar socialmente da mesma forma. Eu quero que sejam as pessoas mais competentes que consigam ter o poder na mão para conseguir manter aquela que é a estrutura para nós conseguirmos ter uma vida social cada vez melhor. E portanto, numa democracia representativa, como é que eu sei onde estão os tais competentes em que eu posso confiar? Eu tenho que ter, digamos assim, uma amostra de movimentos que me digam confio mais naquela equipa com estas ideias ou naquela equipa com aquelas ideias. Os partidos políticos são isso. Certo. São agremiações de cidadãos que recolham uma elite. Nós somos sempre governados por elites, não vale a pena, enfim, não gostarmos da palavra, porque esta não é outra. Temos que ter uma espécie de mostruário de elites com ideias diferentes e projetos diferentes para podermos optar por equipas que nos governem. É isso que nós fazemos numa eleição. Ora bem, para nós termos estes alvos de escolha, temos que ter um sistema que construa esses alvos de escolha. Esses alvos de escolha chamam-se partidos políticos. Certo. Estamos reduzidos à tirania ou à ditadura. Ou seja, uma pessoa que vai para lá fazer isto. E é isso que as pessoas esquecem, é que o totalitarismo, que vem com esses regimes fascistas, nazistas, monárquicos, ditaduras, tem a ver precisamente com essa anulação da possibilidade de ter várias vozes do espectro político, não é? Dos vários partidos, para depois mantermos este equilíbrio democrático que, pelo menos, distribui de uma forma mais igualitária comparativamente com os outros regimes que existem, não é? Porque, tendo em conta todos, se calhar este é o melhor possível, não é? O sistema partidário dá-nos um catálogo de escolhas. Ou seja, no fundo é um bocadinho como ir às compras, digamos assim. Em termos de ideias políticas ou de projetos, deixa-me cá ver. O que é que o catálogo de compras me mostra? Bom, tenho desde aquela força até esta, cada uma com o seu projeto. Portanto, podemos optar.
O problema não está propriamente neste catálogo de opções, que vai variando, vai sendo mais rico nos casos. Em Portugal hoje é mais rico do que era há uns anos atrás, não é? Aumentou o número de forças e de que se apresentam, enfim, ao eleitorado. Isso é ótimo. Bem, o problema não está na existência dos partidos, está nos problemas que os partidos têm. Porque eles, ao mesmo tempo, são, digamos assim, núcleos de protecionismo e de corporativismo dentro de si próprios. Ou seja, há um excesso de proteção deles próprios na partilha do poder e dos lugares do poder. Muitas vezes há falta de transparência nos critérios pelos quais, por exemplo, os deputados são indicados para as listas eleitorais. Porquê aquele critério e não outro? Certo. Isto é muito importante. Sim. E, portanto, transparência em todo este mecanismo que torna os partidos políticos menos credíveis. E depois de falarmos em de corrupção que aparecem muitas vezes associados aos partidos políticos, ou associáveis, mas aí, não sei, às vezes... Mas aí é que conta a parte de que a corrupção será menor ou terá menos probabilidade de existir corrupção quando realmente as pessoas se movem muito mais em massa, porque conseguem provocar uma alteração muito mais fácil do sistema se houver uma maior adesão ao voto. E, portanto, quanto mais a pessoa se abstém do seu voto perante as várias forças políticas e perante a oferta que existe, e quer queiramos, quer não, a oferta política nesses partidos é encabeçada por pessoas, não é? E ao fim e ao cabo nós votamos em pessoas que representam ideias. Nós temos que ser capazes de ouvir realmente o nosso instinto para sermos iguais a nós próprios na relação com essas pessoas que representam o partido, para que depois, através do voto, eu consiga dar o poder àquele que o meu instinto mais confia. E se nós conseguirmos, de uma forma mais significativa e robusta, mostrar que a cada 4 ou 5 anos as pessoas têm o seu lugar em xeque se não mostrarem a sua competência, isto vai fazer com que as pessoas tenham mais brio, mais responsabilidade, mais risco pelo poder que têm. E, portanto, nós vamos conseguir amadurecer muito mais a sociedade se as pessoas tomarem a sua decisão, enquanto cidadãs, de irem votar, por causa desse benefício que a Constituição nos dá. Não é? O Churchill dizia, como toda a gente sabe, que a democracia é o pior dos sistemas, com exceção dos outros todos. Exato. É uma frase muito boa essa, realmente. É o pior dos sistemas políticos, com exceção dos outros todos. Ou seja, tem muitos defeitos, não é? Mas claro, é aquilo que ainda nós percebemos que funciona. Agora, eu acho que os partidos políticos têm que se tornar mais transparentes, mais escrutinados, serem menos curtos de protecionismo, estarem menos fechados e, sobretudo, outras participação cidadã que não cabem necessariamente nos partidos políticos. Por exemplo, do meu ponto de vista, não se compreende muito bem porque é que para ser candidato a deputado na Assembleia da República tem que ser através de um partido político. Porque é que não pode haver movimentos de cidadãos que também se organizem, como acontece, aliás, para outras eleições, não é? Sim. Que à margem dos partidos, como acontece para as eleições municipais, por exemplo, possam candidatar-se e ser, digamos assim, votados para serem nossos representantes. Ou seja, acho que o sistema tem que ser menos rígido, mais escrutinado, mais transparente e não funcionar em termos de clique fechada. Eu acho que isto desprestigia muito. Mas ainda não descobrimos nada melhor. Não. E por todas as alternativas, a história mostra que são bem piores. É verdade, sim, senhor. Por outro lado... O desafio é transformarmos desta. Sim, se alguém neste mundo tiver uma ideia genial que realmente consiga pôr uma sociedade a funcionar melhor do que a democracia, que apareça, porque provavelmente será ouvida, não é? Absoluta. Temos aqui a Vivi Lemos que diz: nós somos individuais. Obrigado pela pergunta, Vivi Lemos. Somos individuais, mas também atribuímos o poder da responsabilidade ao outro. Sempre o outro tem maiores responsabilidades do que eu. Claro, já diz aquela frase
do Jor-El para o Kal-El no filme Superman, nos anos 70, que depois o Homem-Aranha agora dos nova geração copiou, que é com grande responsabilidade, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades, não é? E de facto a pessoa tem que ver isso, é que ao lhe ser atribuído o poder para a mão, há um risco de ser culpado e um risco de falhar grande. E se eu não sinto esse risco na pele, perante a responsabilidade que eu tenho, o poder leva sempre ao abuso e leva sempre à corrupção. E por isso é que é importante a pessoa nós, cidadãos que damos o poder a essas pessoas, através do voto, percebermos que a força desse voto aumenta o sentido de responsabilidade e aumenta o risco de perder o poder, precisamente porque nós temos esse poder na mão enquanto cidadãos. E eu acho, Ivan, que nós nos últimos anos, em Portugal e noutros países, temos progredido bastante nesse sentido. O escrutínio, a transparência, o cidadão tem ganho poder sobre várias formas, para conseguir estar mais atento ao que se passa, digamos assim, no próprio sistema político, nos órgãos do poder. E hoje acho que a responsabilidade de quem governa é acrescido e também o risco da transgressão é acrescido. Certo. E eu acho que isso é um momento muito significativo daquilo que podemos chamar o progresso da sociedade. A sociedade também avança e progride no aumento da transparência e da capacidade que nós temos de controlar quem elegemos, conseguir substituir as pessoas, mas também monitorizá-las com transparência à medida que exercem o poder que nós lhes demos. Certo. E há aí um momento que nós ainda não falámos e que é fundamental em qualquer democracia, que se chama comunicação social. Bem, olha, isso estava outro tema, não é? Quase que teríamos outro tema só para a comunicação social. Um jornalista de investigação competente que uma comissão de investigação na Assembleia da República. É verdade. Um jornalista de investigação bem competente é capaz de pôr cá para cima coisas que bem precisam de ser comentadas e monitorizadas. E precisa, aliás, a Assembleia da República fica tudo igual e não percebemos bem afinal o que é aconteceu. Verdade. Aliás, se nós vamos para a construção... Poder Judicial. Sim. Se nós formos para as bases da democracia, quando vamos para a Grécia Antiga e depois vemos os debates daqueles filósofos nas ágoras, não é? Naquelas praças públicas, quando havia os debates realmente entre os filósofos para construírem a melhor democracia possível, nós vemos que é precisamente essa pluralidade e a noção do risco de perderem essa possibilidade que faz com que o sentido de responsabilidade aumente. Ou seja, se nós conseguirmos que o escrutínio e a transparência, através do risco aumentado de quem tem poder, seja mais forte, porque ao diminuirmos a abstinência do voto, nós aumentamos o sentimento de responsabilidade de quem tem o poder na mão. Essa pessoa, pegando nessa linguagem da Grécia Antiga, a vivência do poder político é um poder que tem que ser visto como um ato de humildade de servir os outros. Porque, ao fim e ao cabo, eu estou a ter um poder que as pessoas confiaram em mim para eu ajudar essas pessoas a melhorarem a sua vida e a melhorarem o seu dia-a-dia e a forma como funcionam. Se eu pego nesse poder e vir egoísta e fico centrado nos meus interesses, isto é um ato de abuso e nunca de humildade. E é por isso que a responsabilidade e o poder têm que ter uma componente de humildade associada à maturidade do comportamento. A democracia grega tinha um cuidado particular com a monitorização de quem tinha poderes, é curioso. E as pessoas que exerciam o poder, e a democracia grega foi um pouco, digamos assim, a precursora do chamado poder representativo. Bom, nós falamos muito na democracia grega, mas ela tinha pouco a ver com aquilo que nós hoje chamamos de democracia. Cerca de metade dos cidadãos gregos não eram cidadãos, eram escravos e eram estrangeiros. Não é? Claro, sim. Metade daqueles que habitavam a Grécia, claro, Atenas, digamos, a cidade de Atenas, e só alguns cidadãos se reuniam na Ágora e discutiam e partilhavam, mas o modelo, efetivamente,
foi aí criado. Mas é engraçado que os gregos tinham a noção de que a monitorização do poder e das pessoas a quem o poder era atribuído era fundamental. E porquê? Porque eles tinham uma outra noção, que era a noção de hubris. O que era a hubris? Era a bebedeira que o poder provoca nas pessoas. Ou seja, o poder enebria. Quando a cadeira fica muito quente, não é? Quando a cadeira fica quente. Era o conceito de hubris. E eles tinham muito isso na sua mente. O poder transfigura. E como transfigura, temos que fiscalizar e temos que monitorizar. Certo, certo. O poder não monitorizado leva àquilo que eles chamavam a bebedeira do poder. Ou seja, sim. estar acima das leis, não ter obrigações, nem ter prestar contas a ninguém, ter todo o poder na mão e ser, digamos assim, inimputável pelos seus erros e pelas é o que agora nós dizemos que está com a cadeira muito quente, não é? Está com o assento muito quente. A hubris dos gregos é um pouco a cadeira quente dos... Exato. Temos aqui a Cristina Germana a dizer: isso é o mais importante, aceitar a diferença como uma aprendizagem e não como uma agressão. Exato. Aliás, nós sabemos isso até de um ponto de vista da ofensa, porque a ofensa fácil é sempre um traço muito mais de imaturidade minha, por ficar rapidamente ofendido, do que propriamente de quem me quer agredir ou de quem me quer ofender. Portanto, é preciso ter um filtro para nós conseguirmos ouvir com atenção aquilo que nos está a ser dito, porque não é verdade só porque nos dizem. Inteligência emocional, não é? Exatamente, a inteligência emocional. Chamam muitas vezes isso, olha, falta de inteligência emocional e ou um baixo nível de inteligência emocional. Olha, e diz aqui bem aquilo que nós estamos a falar há pouco, porque agora é que eu estou a ver aqui os comentários das pessoas, diz aqui a Cristina também a dizer que a flexibilidade mental de aceitar os outros é humildade, que estamos em constante aprendizagem. É isso mesmo. Que mais? Temos aqui comentários a dizer que o sistema instituído não permite que não partidários participem. Aqui a Adelaide Rigor, uma boa noite, Adelaide. Essa questão há pouco. Exatamente, não é? E aqui a Shani Selena a dizer: concordo, deveria ser possível ser votado sem estar associado a um partido, porque isso tornaria sem dúvida o processo mais transparente. A questão é que, por outro lado, também aí temos que entender também, realmente, quanto mais... se nós temos demasiada fragmentação de tudo, e cada um tem montes de ideias, mas estão todas fragmentadas e separadas, nós esticamos a curva ao ponto de que, por muito que se votem pessoas diferentes, já não conseguimos ter uma união para um sentido de código comum. E, portanto, aí é outro risco que temos quando permitimos uma fragmentação absoluta dos grupos, ou das tribos, ou dos partidos, ou do que quisermos chamar, não é? Claro. É um risco, sem dúvida. Mas todos os sistemas que abrem a representação dos órgãos do poder, forças ou movimentos, digamos assim, que não são necessariamente os partidos políticos clássicos, esse acesso a uma eleição ou uma votação tem regras. Ou seja, um movimento de cidadãos que se apresenta à margem de qualquer partido para ser eleito, digamos, numa determinada situação, tem que reunir algumas condições, como ser apoiado por um número mínimo, assim, um número relevante de outros cidadãos. Enfim, tem que ter algumas, digamos, algumas condições. Não podemos aceitar que 4 pessoas se reúnam e digam: eu quero representar isto assim, eu quero ir a voto. Tem que haver, obviamente, regras. Mas o que eu estou a dizer seria necessário criar condições para, digamos assim, outros movimentos devidamente, notamment filtrados e avaliados e validados, pusessem como órgãos do poder que não fosse necessariamente pela estrutura que existe de partido político. Pois. Aliás, isto não é novidade nenhuma, porque para uma Câmara Municipal ou para uma Junta de Freguesia isto pode-se fazer. Claro, sim. Para isso. Claro, verdade. Mas para deputados da República já não é possível. Pois, é a tal melhoria que é preciso realmente manter uma melhoria contínua na sociedade. Temos ainda aqui a Marcela Deda, assistindo de Aracaju, Sergipe, no Brasil. Uma boa noite aí para Sergipe. Um grande abraço para os nossos fãs brasileiros. E, portanto, o nosso tempo voou, e estou a ver aqui a hora, já falamos realmente durante uma hora. A mensagem principal que acho que esta nossa live, a propósito da força do voto em democracia,
tem este objetivo que é, e a quem agradeço, ao professor Luís Queiro, realmente nós temos partilhado esta nossa conversa democrática sobre a importância do voto. Respondeu aqui, Ivandro. Tem a impressão que é uma pessoa que eu conheço. Essa aqui agora veio do Brasil. É tua sobrinha. Acho que é a minha sobrinha. Então olha, então bem-vinda. Sim, estava agora a dizer pelo nome. E tudo isso que nós falamos aqui, curiosamente, sobre a construção social, sobre a importância do voto, tudo que são países democráticos em que elegem os seus governantes, em que elegem os seus presidentes, o que nós passamos aqui da força do voto é comum a todos os países onde a democracia existe. E, portanto, quanto mais cada um perceber a força do seu papel individual enquanto cidadão para a construção social por causa desse direito que a Constituição lhes dá, acaba por ser um ato de responsabilidade individual, social e comunitário. E assim construímos sempre um mundo melhor, porque vamos ter mais gente a fazer o escrutínio de quem tem o poder na mão. Quem tem o poder na mão vai sentir mais risco de perder esse poder, o que leva a menor abuso e a menor corrupção. Portanto, teremos sempre uma sociedade mais madura, mais capaz e mais evoluída se realmente nós fortalecemos a importância e a força do voto. Portanto, votem no dia 30, não é? Aqui em Portugal, e nos outros países votem também. É exatamente o meu apelo, Ivandro, é exatamente nesse sentido. Não podemos deixar fragilizar nem abater o tal sistema que, por muito mal que seja, é muito melhor do que todos os outros, como dizia o Churchill. Claro. Portanto, esse sistema tem que ser, de alguma forma, ratificado e alimentado e digamos, e vivificado através da nossa própria intervenção. Sim, sim. Eu penso que cada vez que há uma eleição temos todos a obrigação de, no fundo, mantermos uma estrutura a funcionar que respeita as nossas vontades individuais e, além disso, uma estrutura de funcionamento da sociedade e do Estado que, não esquecer disto, custou imenso a conquistar. O voto não foi nada fácil de conquistar para as pessoas. Eu só vos lembro uma coisa. Antes de 1974, pode parecer que foi há muito tempo, não foi? Antes de 1974, só votavam as mulheres que eram chefes de família. As outras não votavam. Está bem? Quem não sabia ler nem escrever não tinha direito de voto, a não ser que pagasse de impostos mais de 100 escudos. Quem não pagava impostos e não sabia ler nem escrever não era gente para votar, não votava mesmo. Certo. Isto não foi há muitos anos. Sim. Já agora deixa-me falar um exemplo curioso. A maior parte das pessoas é capaz de não saber que só em 1991 é que todos os cantões na Suíça deixaram as mulheres votar, está bem? Antes de 1991 ainda havia na Suíça cantões onde as mulheres não votavam. Okay? Pois, incrível. Então vá lá. Outro exemplo para ver que isto foi uma luta muito, muito, muito interessante. Olha, quero ver aqui um outro exemplo, só para terminar. Um outro exemplo muito interessante. O primeiro país em que houve voto universal, toda a gente conseguia votar, homens, mulheres, os indígenas também, foi a Nova Zelândia, que no final do século XIX, pela primeira vez no mundo dito civilizado, assim, certo, deu voto universal a toda a população. Julgo que tenho aqui, foi em 1893. Foi um país pioneiro, Nova Zelândia. Só em 2015 é que as mulheres tiveram voto na Arábia Saudita. Não foi assim há muito tempo, não é? Em 2015. Impressionante, de facto. Está bem? E, portanto, isso é um poder que as pessoas passaram a ter e que nós não podemos deitar fora esse poder porque foi uma conquista muito difícil e é um direito que passamos a ter para escrutinar realmente onde é que fica o poder, com quem fica o poder. E se eu não gosto do que tenho, a abstenção vai manter tudo o que eu tenho que eu não gosto. E, portanto, é precisamente pelo ato de ir votar que a pessoa pode ou manter o que gosta ou mudar o que tem. E para depois votar, obviamente, naquilo que sente que é o que faz mais sentido para si. Mas as pessoas devem fazê-lo. A democracia não está garantida para ninguém. E por muito que a gente pense que vive num mundo em que isto está tudo estabilizado e não vai acontecer mais nada, está sempre garantido e o cidadão tem o seu poder e o seu voto, não é verdade. Temos que o manter através da nossa presença e através da nossa participação ativa.
Fundamental. Tipo, ora bem, o que é que estás a fazer? Tu 4 anos fizeste isto, ora bem, já não quero votar em ti porque tu fizeste mal aquilo, agora vou votar naquele. E, portanto, a É um pessoa poder vai. enorme. É um poder enorme. Claro, É? claro, exatamente. E isso é bom, porque só quando eu sinto o risco de perder o que eu tenho é que eu vou cuidar mais. Claro, claro. Foi um grande gosto mais uma vez ter esta conversa consigo. Esperemos que tenha dado aqui um contributo aos nossos seguidores. Até uma próxima para outra conversa sobre um assunto. Um abraço a todos que nos acompanharam, um abraço assim em particular. Muito obrigado pelo seu convite e já agora também muito obrigado para todos aqueles que nos seguiram e que nos deram atenção aqui à nossa conversa. Espero que tenha sido, enfim, interessante para todos. E assim em particular, e um abraço e muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado, professor. Quanto aos Obrigado. seguidores, esta live vai ficar disponível no final aqui no canal do Instagram, no IGTV. Vai também ser disponibilizada em diferido no canal do YouTube, que depois podem também aceder no youtube.com/derivandrophd. E por último, agradecer também ao apoio da EM Saúde, que é o patrocinador deste nosso projeto online. E termino ainda por informar os que neste momento estão ainda a planear o ano 2022, não sabendo muito bem se as resoluções que fizeram na passagem de ano se já estão meias perdidas ou se ainda estão mantidas. Eu vou fazer a segunda edição de um webinar de execução de um trabalho escrito, em que as pessoas na live comigo vão escrever os seus objetivos e os seus planos para as resoluções, que vai ser na próxima quinta-feira, e no final de fazerem esse plano estruturado, cientificamente sustentado, que é o que eu costumo fazer com a minha freguesia em pessoa, quando estou no consultório ou nas empresas, mas fizemos isto virtualmente pela primeira vez no princípio deste mês, e como correu muito bem, vamos ter agora a segunda edição. Quem quiser fazer isso vai ficar nos stories aqui do Instagram, os links para acederem ao evento, e no final do exercício dessas 2 horas na quinta-feira à noite vão ter um contrato escrito com vocês próprios para se comprometerem com esse sentido de responsabilidade de fazerem o que disseram que iam fazer. Porque se não fizerem, a culpa é vossa. Portanto, isto até apelando um bocadinho esta lógica da responsabilidade, do sentido realmente da pessoa assumir o poder que tem de cuidar de si para conseguir mudar as coisas que é preciso serem mudadas. Portanto, uma boa noite a todos, um abraço estoico e até para a semana. Um abraço a todos. Muito obrigado, Ivan. Boa noite a todos. Obrigado.